Bom, pessoal, dando seguimento à nossa programação que está prevista aí, ao longo do semestre, dos temas que iremos abordar, hoje iremos falar um pouco sobre restrição do crescimento fetal. E esse tema é muito importante devido à prevalência com que ele ocorre no nosso meio. Não é raro encontrar pacientes com alterações no desenvolvimento fetal durante a gestação e é um grande desafio a gente lidar com esses pacientes e poder indicar o melhor momento para a interrupção fetal. A gente vai ver aí ao longo da apresentação as causas que estão relacionadas com a restrição do crescimento fetal e vocês vão notar que é um desafio a gente fazer o diagnóstico de forma correta e, sobretudo, indicar o melhor momento para a interrupção da gestação. Esse é o nosso plano de aula, como a gente vem sempre fazendo nas nossas aulas anteriores. Vamos falar um pouco sobre o aspecto introdutório, a definição do que é a restrição do crescimento fetal, a incidência dela de forma geral, como nós classificamos os quadros de restrição de crescimento fetal, os fatores de risco, o diagnóstico e também a abordagem terapêutica, o que, é que a gente pode fazer quando devemos indicar uma interrupção ou mesmo induzir essas pacientes a um trabalho de parto a fim de resolver a gestação de forma no período ideal, né? Por definição, a restrição do crescimento fetal, ela é uma alteração desse desenvolvimento do feto ao longo da gestação. A gente observa que os fetos não ganham peso e não têm um crescimento adequado para a idade gestacional e nós utilizamos algumas ferramentas para poder estimar se aquele feto não está crescendo de forma adequada, baseado em alguns parâmetros, no seu peso, na medida da circunferência abdominal, a medida da circunferência cefálica, alguns critérios que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. A restrição do crescimento fetal ainda é uma das principais complicações relacionadas à gravidez, está associado a elevados índices de morbidade e também mortalidade perinatal e na infância, porque esses fetos podem e frequentemente acabam nascendo de forma prematura. Então, além dos problemas que estão relacionados com esses casos de restrição do crescimento, às vezes vai ser alguma patologia que incidiu nessa gestação e que levou a gestante e ao feto não ter uma gestação de forma adequada, um ganho de peso, um desenvolvimento normal, a prematuridade em si complica e muito essa questão da morbidade, né? E eventualmente alguns fetos, principalmente aqueles fetos que são mais prematuros, acabam evoluindo, infelizmente, para uma morte muito precoce. Então, é um tema extremamente importante devido a esses índices elevados, né, tanto do ponto de vista de morbidade quanto mortalidade, e pela sua incidência no nosso meio. No momento, a gente ainda não tem nenhum tratamento clínico que previna ou corrija o crescimento inadequado. O grande desafio é a gente conseguir identificar as pacientes que apresentam essa alteração no desenvolvimento fetal e, quando possível, poder abordá-los para tentar modificar essa gestação e melhorar o seu prognóstico. Mas é o grande desafio, né, do médico pré-natalista, quando está fazendo essa assistência, conseguir identificar que a gestação não está evoluindo de forma correta, não está tendo um ganho de peso, a medida da altura uterina não está compatível com a idade gestacional e poder identificar as causas que estão relacionadas a essa alteração. Aí vamos fazer aqui uma revisão histórica do ponto de vista de definição, como é definido um feto que é pequeno para a idade gestacional e aqueles fetos que são restritos, que está ocorrendo alguma alteração no seu desenvolvimento e isso pode estar relacionado com alguma causa, seja ela fetal ou alguma causa materna, que levou ao desenvolvimento de forma inadequada. Então, em 1940, os recém-nascidos que pesavam menos de 2,5 kg era considerado prematuro.
e acabava englobando todos os fetos, né, e os recém-natos que nasciam com esse peso. O grande problema disso é porque existe alguns casos no qual esses recém-nascidos que estão pesando por volta desse peso não teve nenhum problema na gestação que levou a essa restrição do crescimento. E eles eram somente pequenos, né? Eram fetos pequenos. Não quer dizer que necessariamente houve algum problema e por conta disso ele não ganhou peso. Mas foi uma forma de tentar padronizar as gestações e a restrição do crescimento. Em 1961, a Organização Mundial de Saúde ela mudou esse conceito de prematuridade e começou a englobar os pacientes que eram categorizados como prematura, aquelas que ocorriam parto antes de 37 semanas. Em 1967, a gente teve uma nova classificação no qual enquadrou essas pacientes com prematuridade, levando em consideração alguns outros fatores. E os recém-natos ou os fetos durante a gestação eram incluídos como um restrito quando ele se encontrava abaixo do percentil 10. A gente tem algumas tabelas no qual a gente enquadra as pacientes conforme a idade gestacional e aí a gente compara a idade gestacional com o peso e classificamos esse peso do recém-nato dentro de alguns percentis. Então a gente vai ter percentil 10, percentil 50, 90, que são nossos pontos de corte que a gente utiliza com maior frequência. Então quando um feto estava abaixo do percentil 10, ele é considerado um feto que tem uma restrição. Uma crítica dessa classificação quando foi lançada, né, é porque foi desconsiderado alguns fatores epidemiológicos em relação a onde seus pacientes eram expostas, a idade materna, porque isso pode variar se são pacientes muito jovens ou pacientes mais velhas, o número de paridade, a raça, que todos esses fatores podem influenciar na classificação em relação ao crescimento intrauterino restrito. A grande importância da gente poder identificar essas alterações é que quando a gente observa aquelas gestações que ocorrem de maneira adequada, quando comparado com aquelas que têm um problema no seu desenvolvimento, no caso dos restritos, a gente consegue observar que os restritos eles têm um pior prognóstico, obviamente. Nesse caso, a incidência de mortalidade e morbidade ela é muito mais frequente do que naquelas gestações que evoluem de forma habitual. E aí, essa figura aqui é demonstrando exatamente isso, aonde mostra a curva em azul. Deixa eu colocar só a caneta aqui. Onde mostra a curva em azul que é referente à mortalidade e a curva mais escura aqui, acho que era uma curva preta, né? Onde se referia uma é a morbidade e a outra é a mortalidade. Aqui embaixo seria o percentil. Então, o que é que a gente observa? Conforme os fetos se encontram em um percentil menor do que 10 e aproximando mais próximo da base aqui, né, descendo de 10 até 1, os índices de mortalidade, de morbidade aumentam de forma significativa. Então, é muito importante a gente fazer esse acompanhamento de forma adequada durante o pré-natal e poder identificar as pacientes que não estão evoluindo de forma adequada, a fim de diminuir essa curva aqui e poder ter um melhor prognóstico ao final da gestação, ou fazer uma interrupção de forma mais adequada, tentando evitar a mortalidade e diminuir o grau de morbidade. A incidência da restrição do crescimento fetal ela varia de acordo com a população estudada.
os fatores de risco envolvidos e os critérios que são utilizados para enquadrar esses fetos se em restrito ou não. A incidência de forma fidedigna é difícil a gente dizer. Ela continua ainda desconhecida, mas estima-se que cerca de 3 a 10% dos recém-nascidos apresentem um grau de crescimento restrito. E aí o que a gente estava falando anteriormente, né? É muito comum a gente observar nesses fetos que têm uma alteração no seu crescimento, um aumento da morbidade e da mortalidade, obviamente. Então, a morbidade perinatal ela é cerca de 5 vezes maior quando comparado com a gestação que evoluiu de forma habitual. Isso se dá muito por alguns fatores, né? Como eu falei, a própria prematuridade vai estar relacionada com esse aumento da morbidade e também da mortalidade e outras causas, né? Que esses fetos restritos estão mais expostos a quadros como hipoxemia, a fazer quadro de aspiração de mecônio, insuficiência respiratória, hipoglicemia, hipocalcemia, policitemia, hipotermia, hemorragia pulmonar e também no desenvolvimento neuropsicomotor ter algum grau, algum prejuízo. Em relação à mortalidade, a gente observa que nesses nenéns que teve uma restrição no crescimento durante a gestação, ela é em torno de 8 vezes maior do que aquelas gestações que evoluem de forma habitual. A gente tem alguns tipos de classificação no qual a gente enquadra essas gestações conforme a alteração no desenvolvimento e o que a gente utiliza com maior frequência são esse tipo de classificação, no qual a gente classifica ele em 3 tipos, que seria tipo 1, 2 e o tipo 3, no qual o tipo 1 é um crescimento restrito simétrico, o tipo 2 é um crescimento restrito assimétrico e um intermediário, que ele vai vai apresentar características tanto do tipo 1 quanto do tipo 2. No tipo 1, que é o tipo simétrico, o agente agressor ele atua precocemente na gravidez. Então, esses fetos eles são impactados principalmente durante a embriogênese e vai ocorrer um prejuízo no processo de multiplicação celular, dando origem a recém-nascidos com redução proporcional de medidas corporais. Então, eles têm um baixo peso ao nascimento, mas eles são proporcionais. E dentre as causas mais comuns que estão relacionadas com essa alteração do crescimento e do ganho de peso, né, a gente pode citar como fatores genéticos, infecções congênitas como toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, uso de drogas, álcool, cigarro, drogas ilícitas e aquelas pacientes que foram expostas a radiações ionizantes. O tipo assimétrico, a atuação sobre o feto ele ocorre mais frequentemente no terceiro trimestre. Isto na fase que corresponde ao aumento do tamanho das células, né, onde ocorre a hipertrofia. E aí vai dar origem a recém-nascido com redução desproporcional das medidas corporais. Ele é mais frequente observado naqueles casos no qual ocorre insuficiência placentária, que às vezes é por conta de um defeito de placentação lá no início da gestação. E o tipo intermediário, o agente agressor ele atua no segundo trimestre e compromete tanto a fase de hiperplasia quanto a fase de hipertrofia da célula. E os fatores mais frequentes envolvidos aqui vão ser desnutrição, uso de alguns fármacos específicos e também uso de drogas, como no caso de tabagismo e alcoolismo. Dentre, ainda falando um pouco sobre os fatores de risco, né, a gente classificou essas pacientes conforme a alteração no desenvolvimento fetal e quando elas ocorrem, se é mais comum no primeiro, no segundo ou no terceiro trimestre,
Mas dentre os fatores de risco, a gente pode dividi-los e classificá-los em alguns padrões. Então a gente vai ter fator de risco relacionado com fatores fetais, que uma alteração no desenvolvimento fetal, seja ela por conta de cromossomopatia ou outras síndromes genéticas, fatores placentários, que vai ser defeito na placentação ou alguma alteração na placenta que não consiga nutrir o feto de forma adequada. Ainda a gente pode classificar como fatores de risco fatores maternos, e aí a gente tem os quadros de comorbidades que eventualmente essas pacientes vão ter, e também fatores ambientais, no caso do uso de drogas, estresse, ansiedade, depressão. Todos esses fatores podem estar relacionados com a alteração do desenvolvimento fetal. Então vamos ver aqui alguns tipos, né, dessas alterações, desses fatores de risco que podem ocorrer. A gente vai falar um pouco dos fatores de risco, passado dos fatores de risco relacionados aos fatores fetais, placentários, maternos, né, e ambientais também. Então, das alterações genéticas e malformações congênitas, a gente estima que cerca de 10% dos casos da restrição do crescimento esteja relacionada a elas. E as cromossomopatias mais comuns vão ser aquelas trissomias autossômicas, né, relacionadas à alteração do cromossoma 13, 18 e 21. Outras causas no desenvolvimento fetal pode estar relacionado também com malformações cardíacas, como no caso da tetralogia de Fallot, hipoplasia das câmaras esquerda, estenose pulmonar e o defeito de septo intraventricular. Outras causas também relacionadas a essa restrição do crescimento, a gente pode falar que são as infecções. As infecções congênitas elas são responsáveis por aproximadamente 5 a 10% dos casos de restrição do crescimento fetal e podem ser causadas por vários agentes etiológicos, como vírus, bactérias e protozoários. No caso da toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, como eu falei anteriormente. As infecções virais, além de causar uma placentite, elas levam também a uma viremia fetal, comprometendo assim aquele processo de multiplicação celular. As infecções por protozoários, sabe-se que a toxoplasmose aguda e a malária podem também estar relacionadas com essa alteração do desenvolvimento fetal. Dentre os fatores placentários que a gente pode falar, a placenta prévia ela se associa a esse tipo de restrição do crescimento em cerca de 15% dos casos. Outras alterações placentárias e de cordão umbilical, como placenta circunvalada, corongiomas, inserção velamentosa de cordão e artéria umbilical única, pode também estar relacionada com a restrição do crescimento fetal. Então a gente, por isso que é um grande desafio a gente conseguir identificar essas causas, né? Por que esse feto não está crescendo de forma adequada? Então a gente tem que pensar na paciente de forma global. Tanto tem que ter em mente tanto que essa restrição pode estar ocorrendo por conta de uma placentação inadequada ou por algum fator materno ou mesmo alguma cromossomopatia, alguma alteração do feto no qual faz que ele não cresça de forma adequada. Ainda sobre fatores placentários, a diminuição da perfusão uteroplacentária é uma das principais causas, né, de restrição do crescimento fetal. Algumas gestações complicadas por hipertensão, distúrbios hipertensivos de forma geral, seja aqueles distúrbios que são crônicos, pacientes que já eram hipertensas anteriormente e não teve um controle de forma adequada durante o pré-natal, quanto aqueles distúrbios que desenvolvem decorrente da gestação. Essa alteração pressórica pode causar uma alteração no fluxo uteroplacentário e levar a uma baixa oxigenação fetal. E isso se dá pela invasão inadequada do trofoblasto intravascular, impedindo que as mudanças fisiológicas, principalmente das artérias miometrais, aconteçam. Então, como eu já venho chamando a atenção de vocês, em relação a esse desafio de encontrar
um agente causador, às vezes a gente pode ter mais de um agente que está levando a um não crescimento de forma adequada, né? É muito importante a gente fazer o controle e esse acompanhamento pré-natal de forma muito atenciosa, porque às vezes uma paciente que está desenvolvendo um quadro hipertensivo, ou mesmo aquelas que já têm hipertensão crônica, não pode ser que não estejam fazendo um controle de forma adequada e por conta disso está influenciando o desenvolvimento fetal. Dentre os fatores de risco maternos, como a gente já falou anteriormente, né, síndromes hipertensivas, aqui a doença hipertensiva específica gestacional, mas também casos de hipertensão crônica, cardiopatias, anemias, diabetes, doenças autoimunes, trombofilia e a desnutrição. Então é muito importante no início da gestação a gente conseguir identificar a presença de alguma dessas alterações que podem ser crônicas, né, que a paciente já tem anteriormente, e tentar fazer o controle de forma mais adequada. Nos casos de desnutrição, prover uma alimentação de forma adequada para que ocorra esse desenvolvimento fetal no melhor ambiente possível. Dentre os fatores ambientais, a gente pode citar os componentes externos, né, que vão ser a gente pode citar como, por exemplo, o estresse, o estilo de vida, e também o uso de drogas. Aí a gente pode citar aqui as drogas lícitas, né, como o uso do álcool e do tabaco, que são muito importantes que podem influenciar nessa alteração do crescimento. Então, o álcool ele é um importante agente teratogênico e, portanto, compromete o crescimento fetal. O tabaco vai ser outra causa de restrição do crescimento fetal. A redução do peso está relacionada com o número de cigarros consumidos. Obviamente, aquelas pacientes que fazem uso de forma com a maior frequência do cigarro têm um risco maior de desenvolver algum problema relacionado a algum distúrbio nesse desenvolvimento fetal. E isso pode levar a uma diminuição de cerca de 250 gramas de peso, né, em relação ao recém-nascido nas mães que fumam cerca de 20 cigarros por dia. Então, aquela paciente que faz uso de uma carteira por dia, né, às vezes vai impactar nesse crescimento fetal de forma bem acentuada, né, podendo reduzir o peso do feto aí até 250 gramas. Então, o diagnóstico aqui o pré-natalista tem que estar muito atento durante o acompanhamento gestacional. A gente tem que firmar a idade gestacional de forma precisa. Então, aquelas pacientes que iniciam pré-natal um pouco mais precoce e conseguem fazer um ultrassom transvaginal no início da gestação, ou que tenham uma DUM bem marcada, que saiba com segurança a sua data da última menstruação, vai ser determinante para auxiliar o médico que está acompanhando o pré-natal se aquela gestação está evoluindo de forma adequada. Porque o que a gente sabe? Aquela gestação que está evoluindo de forma habitual, sem intercorrências, a partir de um dado momento, o fundo uterino vai coincidir com a idade gestacional. Então, essa correlação aqui é muito importante. Idade gestacional e altura uterina. Porque se a paciente está ali com 22 semanas e tem uma altura uterina por volta de 22 semanas, de 22 centímetros, desculpa, aparentemente o crescimento fetal está dentro do esperado. Então é muito importante a gente conseguir datar essa gestação de forma precoce e fazer esse acompanhamento clinicamente, né, com a medida da altura uterina. E outro importante mecanismo que é essencial nesses casos de restrição do crescimento fetal é a utilização da ultrassonografia, no qual vão classificar, né, os pacientes dentro do percentil para a população, né, e ver se esse feto está com peso adequado ou não, através do exame ultrassonográfico. Ainda falando um pouco sobre o diagnóstico, o ganho de peso materno insuficiente, ele deve nos alertar para a possibilidade de um crescimento fetal diminuído. O peso materno ele tem que ser aferido, né? Toda consulta de pré-natal, você observar como está esse ganho de peso.
porque naqueles casos no qual ocorre uma desnutrição materna, da mesma forma que faltam nutrientes para a mãe, vai acabar faltando nutrientes para o feto e ele vai ter um crescimento inadequado. Então, faz parte da nossa avaliação durante o pré-natal, o paciente chegar, a gente vê os dados vitais, fazer a sua aferição do seu peso e medir o fundo do útero, né? São medidas básicas do nosso acompanhamento durante o pré-natal, que às vezes fica um pouco mecânico, a gente faz todos os dias, né? Mas acaba esquecendo essa importância, porque através de simples medidas de anamnese e exame físico, você pode encontrar uma alteração no desenvolvimento durante a gestação. E aqui é uma figura mostrando, um gráfico de acompanhamento nutricional da gestante de acordo com o índice de massa corporal, em relação à idade gestacional, né? Então aqui embaixo seriam as semanas de gestação e o gráfico mostrando aquelas gestantes que estão com baixo peso, que estariam nessa linha abaixo aqui, as gestantes que estão com peso adequado para a idade gestacional, as gestantes que estão com sobrepeso e as gestantes obesas, né? Aqui a gente segue o IMC, aqui no gráfico seria a idade gestacional por IMC, e aqui o IMC vai estar ali girando um adequado entre 25 até 29, 29,5, né? Para aquelas pacientes que seriam consideradas com peso adequado. Então a gente pega a altura da paciente versus o peso dela e a gente faz esse cálculo aqui do IMC para ver se ela se encontra dentro do peso ideal para a idade gestacional. A gente faz uma correlação entre a semana de gestação e o seu peso. Outro importante marcador, como a gente falou anteriormente, é a medida do fundo uterino. E a medida do fundo uterino, ela também entra no percentil conforme a idade gestacional. Então, a gente observa aqui, ó, a partir de 21 semanas, aquelas gestantes que estariam dentro da faixa de normalidade entre o P10 e o P90, a cada semana, aqui embaixo da gestacional, aqui em cima a altura uterina. Então, a paciente com 20 semanas, ela teria uma altura uterina por volta ali, entre 20 e 21. E conforme a gente vai acompanhando no gráfico, você vê que existe essa correlação. O paciente com 26 semanas estaria ali por volta entre 24, 25 centímetros do fundo uterino, né? Então, por isso que é importante a gente, durante a nossa avaliação, seja ela no pronto-socorro ou durante o pré-natal, quando a paciente chega à consulta, faz parte da avaliação no exame físico a gente fazer essa medida aqui na sínfise púbica até o fundo uterino, para a gente poder estimar se a idade gestacional e esse fundo uterino é compatível. Em casos que ele exceda muito, a gente vai pensar aqui em macrosomias, né? Investigar casos de diabetes, e naquelas que o crescimento fetal está abaixo do percentil 10, a gente tem que pensar em uma restrição do crescimento fetal. E isso tem que trazer todas aquelas possibilidades diagnósticas, né? Será que esse crescimento restrito está relacionado com alteração fetal? Será se é uma deficiência placentária? Será se esse neném corre risco de se manter a gestação? O que é que eu devo fazer agora? Então, você vê que são coisas básicas do nosso dia a dia que pode influenciar de sobremaneira a gestação e a nossa conduta, né, durante a nossa avaliação. Ainda sobre o diagnóstico provável é feito com auxílio de ultrassonografia para a gente conseguir fazer essa aferição do peso fetal de forma adequada. E aí a gente vai utilizar algumas medidas, né? Vamos fazer a medida do polo cefálico, do abdômen e do fêmur para a gente conseguir estimar a idade gestacional correlacionando com o seu peso. E através de gráficos que a gente utiliza em relação a esse desenvolvimento fetal, a gente vai classificá-los
dentro dos percentis, né? Então, ainda sobre o diagnóstico, aqui eu trouxe uma tabela para melhor a gente entender essa questão do percentil, né? Então, quando a gente utiliza o percentil 10 como limite inferior, há uma melhora na sensibilidade e também na especificidade para a gente fazer o diagnóstico de restrição do crescimento fetal. Em população de baixo risco, a sensibilidade vai variar ali entre 0 e 10% e de especificidade entre 66% até 99%. Nas populações de alto risco, aquelas mulheres que são consideradas de risco aumentado, o mesmo parâmetro mostra a variação de sensibilidade entre 33 a 82 e de especificidade entre 53 a 90,9. A gente deve lembrar que a restrição do crescimento fetal ele vai ser um importante fator de risco para a presença de anomalias estruturais fetais. Então a gente tem que pensar, né, em cromossomopatias, aquelas causas fetais que a gente já abordou anteriormente. E aqui é essa tabela mostrando, né, que são referências ultrassonográficas em relação ao crescimento, em relação ao ganho de peso fetal correlacionado com a idade gestacional. Então, quando a gente tem fetos que estão aqui entre o percentil 3, abaixo do percentil 10, essa gestação que nos deve chamar a atenção, porque aqui nesses casos os pacientes evoluem com a piora da morbidade e da mortalidade, né? Então, a gente acompanha através da idade gestacional e desse desenvolvimento fetal e através do peso do feto conforme a idade gestacional, a gente faz uma estimativa se ele está com peso adequado para a sua idade gestacional, que estaria aqui entre o P10 e o P90, né? Ou se ele tem um baixo peso e um crescimento inadequado. Então, através dessas tabelas aqui que a gente utiliza, idealmente que cada população tenha uma tabela dessa, porque isso vai variar, né, conforme os indivíduos. Alguns vão ter um peso um pouco maior, outros um peso um pouco menor, e se a gente tentar uniformizar isso para todos, usar uma tabela para todo tipo, né, de população, eventualmente um feto que vai ser enquadrado como baixo peso, ele pode ser enquadrado em outro grupo populacional com peso dentro da faixa de normalidade. Outro importante mecanismo, que também a gente já falou um pouquinho, que vai nos auxiliar nesse diagnóstico, é o ultrassom. E através do ultrassom, além das medidas que a gente vai fazer de polo cefálico, do diâmetro abdominal e do comprimento do fêmur, a gente utiliza o Doppler para estimar como é que está esse fluxo placentário, como é que está essa oxigenação fetal. Através do Doppler a gente consegue mensurar se está ocorrendo uma alteração no crescimento fetal por conta de insuficiência placentária, como exemplo. Então, ele vai permitir diferenciar o feto que é pequeno por insuficiência placentária daquele que é pequeno constitucional, que ele é só pequeno, que é da própria anatomia dele mesmo, né? Aí, além disso, ele proporciona avaliação de grau de insuficiência placentária. Então, a gente tem alguns vasos que a gente observa durante a gestação, e aí a gente vai ter as artérias umbilicais, a gente utiliza o ducto venoso, a artéria cerebral média, todos esses vasos vão nos dar informações muito importantes em relação a essa nutrição fetal e a gente consegue presumir se está existindo um sofrimento fetal associado a uma hipóxia por conta de alteração desse fluxo placentário, do fluxo sanguíneo. Então, além dos vasos das artérias umbilicais, como eu falei, a gente também faz avaliação através do ultrassom, da Doppler velocimetria, o estudo da artéria cerebral média, no qual informa caso de redistribuição do fluxo sanguíneo fetal para os territórios mais nobres, né? Que são aqueles casos que estão ocorrendo um processo de centralização em decorrência de hipóxia. Às vezes o feto está evoluindo com um processo de acidose e no intuito de preservar os órgãos nobres, há uma redistribuição do fluxo sanguíneo. Então a gente tem uma redistribuição desse sangue voltado para os órgãos nobres, né, como cérebro, coração e glândulas adrenais, em detrimento de outros órgãos, como o pulmão,
rim, baço e esqueleto. A diminuição do índice de pulsatilidade da artéria cerebral média vai refletir a vasodilatação secundária por conta de um processo de hipóxia. Mais à frente eu vou mostrar um gráfico que durante a avaliação gestacional, que a gente faz avaliação de perfil biofísico fetal, avaliação de Doppler, tudo isso para tentar estimar essa vitalidade fetal, a gente observa que os fetos eles vão tendo um processo de compensação no intuito de preservar a vida. Então existe um certo padrão, a gestação ela vai piorando meio que gradativamente e ocorre um padrão de alteração, né, nos fetos. Então esse processo de centralização é um desse mecanismo que o feto utiliza para tentar preservar a vida. Por conta de uma insuficiência placentária, um quadro de hipóxia, de acidose, ele redistribui o fluxo sanguíneo, preservando os órgãos mais nobres. E aqui é a figura que eu estava falando com vocês. Achei que ela estava um pouquinho mais para frente, mas ela já está logo em seguida. Então, existem alguns mecanismos que nós utilizamos para avaliar o bem-estar fetal, né? A cardiotocografia, a gasometria, perfil biofísico fetal e também o Doppler, que são esses critérios que eu tenho falado com você. E a gente tem dentro dessas alterações precoces e alterações tardias. Como eu falei, esse mecanismo de compensação fetal ele vai ocorrendo de forma meio que gradativa. Então, na avaliação do Doppler, a gente tem uma alteração do fluxo sanguíneo na artéria umbilical, ocorre uma redistribuição do débito cardíaco, que é esse processo de centralização, e conforme a gestação evolui, a gente, infelizmente, temos poucos mecanismos para poder alterar esse processo de evolução. Então, aqui o grande desafio é a gente saber qual o momento de interromper a gestação, porque se existe um grau de sofrimento fetal, de hipóxia, de fluxo sanguíneo inadequado, essa gestação dificilmente esse agravamento do quadro de sofrimento fetal, ele dificilmente se interrompe. Ele tende a piorar com o passar do tempo. Então, com o passar do tempo, a gente vai observar diástole zero ou diástole reversa e, se não for feito nada, esse feto vai evoluir para um óbito fetal. A gente tem também aqui a alteração do Doppler venoso precordial. Dentro da avaliação do perfil biofísico fetal, a gente tem redução do líquido amniótico, depois diminuição global das atividades, a gente nota que há uma diminuição da movimentação, há uma parada de movimentos respiratórios, parada de movimentação fetal e, por último, a perda do tônus. E se a gente não fizer nada, também vai evoluir para o óbito fetal. Dentro das alterações relacionadas à cardiotocografia, a gente vê que uma das primeiras alterações que a gente pode observar é o aumento de linha de base, depois a ausência de reatividade, há uma diminuição da variabilidade, perda da variabilidade e um DIP2, né? Que é aquele gráfico, quando a gente olha para a cardiotocografia, tem contração e logo em seguida a gente vê que a frequência cardíaca fetal vai lá embaixo, às vezes demora a recuperar, que é o clássico do DIP2. E na gasometria a gente vai ter uma diminuição aqui do PO2 e do pH, mostrando o processo de acidose. Em relação à conduta assistencial, esse é o grande desafio aqui quando a gente fala em fetos de restrição com restrição do seu crescimento, né? A gente que trabalha em pronto-socorro e eventualmente tem as pacientes que estão internadas lá, qual o melhor momento de se abordar essas pacientes, né? De indicar uma indução ao parto ou mesmo submeter essas pacientes a uma cesariana. Então, normalmente as pacientes que têm uma alteração nesse crescimento fetal, que foi observado, né, está documentado através de ultrassom, a gente faz o acompanhamento dela a nível hospitalar, porque devido às complicações fetais, né, e perinatais, porque se trata principalmente de fetos prematuros, e também existe a necessidade de exames complementares, de ultrassom,
tem que estar sendo feito com frequência, às vezes a cada 48, 72 horas, às vezes até mesmo de um dia para o outro, porque o time é que o momento de definir que aquela gestação já não tem mais benefício, que é melhor a gente fazer a assistência neonatal do que se manter a gestação, porque o risco de ocorrer um óbito fetal é muito grande, ela é muito difícil. Então, essas pacientes são acompanhadas internadas, né, em um ambiente hospitalar e monitorizadas muito de perto para a gente poder identificar o melhor momento para se interromper a gestação. Então, quando a restrição do crescimento fetal ela surge de forma precoce, por serem frequentes as causas fetais e maternas, faz necessária a realização de rigorosa propedêutica complementar, como eu venho falando com vocês. Então, a gente, durante a nossa avaliação, a gente tem alguns padrões que a gente tenta observar, né? E aí a gente tem um manejo em relação à restrição do crescimento fetal. Então, a gente tem que observar essa gestação, ela está se apresentando, essa restrição é uma restrição de padrão simétrico. Se for simétrico, ele é um simétrico grave ou não, ou se é um padrão assimétrico, que pode estar mais relacionado aqui com insuficiência placentária, aquelas que ocorrem já mais para o segundo e terceiro trimestre, né? Então, vamos avaliar também o líquido amniótico, se ele está normal ou não. Vamos observar se há necessidade de fazer alguma avaliação adicional naqueles casos que se suspeita de alterações cromossômicas ou mesmo alguns casos que pode a gestação e o feto vai ser incompatível com a vida, né? Então tem que fazer avaliação, eventualmente faz avaliação de cariótipo, né? Avaliar a vitalidade fetal através de perfil biofísico e Doppler. E o mais difícil aqui que é a gente identificar naqueles casos qual é o melhor momento da interrupção. Então, naqueles que é só pequeno constitucional, que não tem alteração em relação ao seu crescimento por conta de comorbidades ou de infecção, a gente acaba interrompendo a gestação próxima ao termo. Aqueles que são simétricos, um crescimento restrito fetal, que é simétrico, a gente vai depender da etiologia, se essa alteração no crescimento dele é por conta de alteração genética ou se foi algum processo infeccioso, né, que a mãe teve durante a gestação. E se é assimétrico por conta de insuficiência placentária, o que vai levar muito em consideração vai ser a idade gestacional e também a vitalidade e a maturidade fetal. Porque nenéns muito prematuros, esse que é o grande desafio na nossa abordagem. Porque às vezes a assistência neonatal em bebês muito prematuros, a gente observa que tem também um aumento da morbidade e da mortalidade. Então, na conduta assistencial, é muito importante a gente classificar esses fetos, que tipo de restrição de crescimento eles têm. É um feto com restrição do crescimento tipo 1, ele é simétrico, assimétrico, ele é intermediário. Quais são as causas que podem ter levado essa alteração no crescimento fetal? Avaliar a necessidade de fazer exames adicionais, ultrassom aqui muito importante, né, com avaliação através do Doppler. As pacientes que fazem o pré-natal têm que ter as sorologias, né? Não faz parte da rotina do Ministério da Saúde solicitar citomegalovírus, rubéola, mas em alguns casos que a gente observou isso, essa alteração do crescimento, se faz necessário a solicitação para investigação de outras causas, né, além daqueles exames que são solicitados rotineiramente. E aqueles casos em que a paciente está exposta a algum fator de risco, a gente tem que orientar, né, o risco dela, como as pacientes que são tabagistas, que seria importante interromper durante a gestação. Em alguns casos, as pacientes que foram observadas que têm uma alteração no crescimento fetal, parece que o repouso pode ajudar porque melhora o fluxo
sanguíneo placentário, mas isso daqui é um pouco controverso. E naquelas pacientes no qual tem quadro de desnutrição, tentar adequar a alimentação dela. Então aqui é o nosso grande desafio, né? Como eu venho falando desde o início da apresentação, qual o melhor momento para a gente interromper uma gestação no qual não está evoluindo com peso adequado, né? Aqueles fetos restritos e prematuros. Existe bastante controvérsia em relação ao tema e a gente tem que levar sempre em conta as alterações em relação à vitalidade fetal, que vão refletir a hipóxia crônica e podem resultar em danos neurológicos. E os riscos também da prematuridade, que exerce forte influência negativa sobre o resultado final. Então, aqueles fetos que são abordados de forma muito precoce por conta da prematuridade, às vezes vão evoluir tanto do ponto de vista de morbidade quanto de mortalidade de forma pior quando comparado com aquelas gestações que nascem mais próximo ao termo. Isso é natural. Eu trouxe dois trabalhos aqui que abordaram esse quesito, né, da interrupção gestacional e fizeram acompanhamento dos recém-natos por um período de 2 anos, tentando observar se a interrupção um pouco mais precoce iria trazer mais prejuízos quando comparado àquelas interrupções que ocorreram um pouco depois. Eu vou mostrar para vocês mais à frente. Então aqui é o trabalho, né, que eu falei para vocês, que é o GRIT, que é o Growth Restriction Intervention Trial. Foi um artigo que foi publicado em 2007 no Lancet, e ele fez um acompanhamento das gestantes. Eram 548 gestantes com fetos restritos e prematuros. Esses fetos foram triados, estavam ali entre 24 e 36 semanas e tinham um comprometimento incerto da vitalidade fetal. Eles fizeram acompanhamento durante 2 anos desses recém-natos e tentaram observar se iria ter alguma alteração em relação ao desenvolvimento neonatal. Então aqui é o desenho do estudo. Foram recrutadas 548 mulheres com 588 bebês. Eles foram divididos em 2 grupos, bem semelhantes, né, os braços, um com 296, outro com 292. E aí um grupo foi, assim que foi identificada a restrição do crescimento fetal, foi realizado o parto, né? E outro grupo se postergou mais esse parto para a sua interrupção. E os resultados dele foram, né, das gestações que eram restritas, 40% foram interrompidas imediatamente e o restante continuou sob vigilância até que o quadro evoluísse de maneira mais clara. Aqueles bebês que estavam evoluindo de forma apresentando um sofrimento fetal no qual comprometia a vida, foi realizada a interrupção. Não houve diferença entre os 2 grupos, né, os 2 braços do estudo. No entanto, aqueles fetos com menos de 31 semanas foram observados complicações mais graves até os 2 anos de idade, em 13% dos partos imediatos, comparados a 5% daqueles em que o nascimento foi postergado. Então, parece que há um benefício em postergar um pouco a gestação, sobretudo naquelas gestações no qual a prematuridade é muito importante. Então, o desfecho nos casos de sofrimento fetal e restrição do crescimento fetal os fetos muito prematuros, eles têm um pior desfecho em relação às complicações. Quando a gente compara a mortalidade, os grupos foram bem semelhantes. Outro trabalho que também avaliou a intervenção médica, né, intervenção cirúrgica, interrupção gestacional por conta de restrição do crescimento fetal, foi esse trabalho aqui, no qual acompanhou a gestante também por um período de 2 anos, o DIGET. Foram avaliadas 650 gestantes com restrição do crescimento fetal, mas essa restrição aconteceu após 36 semanas. Aquele trabalho anterior, a gente já tinha no grupo pacientes com idade gestacional
mais precoce, né? Então o desfecho ali, obviamente, vai ser pior por conta da prematuridade. E nesse trabalho a gente não observou diferença significativa entre o grupo que teve interrupção imediata e o grupo que esperou 10 dias para realizar o parto, considerando que os resultados neonatais e complicações até 2 anos de vida. Então, aquela gestação por volta de 36 semanas, no qual existe uma restrição do crescimento fetal, não existe benefício em você postergar mais essa gestação, porque em relação à morbidade e à mortalidade, não se mostrou que as gestações que são interrompidas com 36 semanas evoluem de forma desfavorável quando comparada com aquelas que chegaram a 37 e alguns dias, né? Os autores concluíram que ambas as condutas mostraram resultados semelhantes. Esse fluxograma aqui é um fluxograma que está no nosso livro referência, né, que é do Zugaib, e é utilizado no Hospital Municipal lá de São Paulo, da USP. Então, eles avaliam os fetos que têm restrição do crescimento e fazem um acompanhamento fazendo avaliação da vitalidade uma vez por semana. Também avaliação ultrassonográfica através do Doppler, né? Doppler da artéria umbilical. E aí a gente vai observar alguns quadros que podem se apresentar através dessa avaliação do Doppler. Então, naqueles casos que o Doppler da artéria umbilical está anormal, eles avaliam interromper a gestação no máximo até 37 semanas. Se na avaliação do Doppler da artéria umbilical se apresentar como diástole zero, também avaliar a interrupção da gestação, se essa gestação já está aqui próxima a 37 semanas. Se for uma gestação com menos de 34 semanas, tem que fazer a avaliação da vitalidade ao menos uma vez por dia, fazer a avaliação do Doppler de ducto venoso. Se ele for anormal, com o valor, o índice de pulsatilidade do Doppler maior do que 1, a gente avalia a realização do parto naquelas gestações que estão com mais de 25 semanas. Então, observe, naqueles casos em que há uma diástole zero, a interrupção do parto pode ocorrer naqueles fetos bem prematuros, porque aqui já é uma situação em que aquele processo de centralização fetal e acidose metabólica é muito importante e o feto pode evoluir para um óbito intrauterino se não for feito nada. Ainda seguindo o fluxograma aqui, fez a avaliação da artéria umbilical, se tem alteração, a gente viu aqui nos casos que ela se apresenta de forma normal, diástole zero, diástole reversa. Naqueles casos em que ocorre uma diástole reversa, aí não tem nem que avaliar ducto venoso, já é indicado o parto se essa gestação está com mais de 25 semanas. Se avaliou a artéria umbilical e ela está normal, o neném tem um crescimento inadequado, mas o fluxo placentário dele está dentro da normalidade, faz a avaliação da artéria cerebral média. Se ela for normal, tem que fazer a avaliação da vitalidade fetal uma vez por semana. Nesse caso aqui, a diástole zero é a vitalidade fetal uma vez ao dia, né? Aqui uma vez por semana. E se for o Doppler da artéria cerebral média estiver anormal, tem que fazer a avaliação da vitalidade fetal 2 vezes por semana. E o parto até 40 semanas, né? Se fez a avaliação e tem uma restrição do crescimento fetal e tem um oligoâmnio, também é indicado fazer a interrupção dessa gestação, se por acaso ela estiver com mais de 25 semanas. Então esse daqui é um fluxograma que ajuda a raciocinar, né, em relação e padronizar a interrupção fetal, a interrupção gestacional, mas como eu tenho dito para vocês, é muito difícil, né, essa abordagem, porque envolve diversos aspectos. E quando a gente fala de medicina pública, a gente se esbarra, além do aspecto por conta da doença em si, né,
a gente tem um grande problema do aspecto estrutural. A gente vê aí com frequência bebês muito prematuros não têm vaga em UTI neonatal e aí a assistência de forma adequada e o melhor ambiente possível acaba não ocorrendo. Estamos terminando a nossa apresentação, ainda falando sobre a conduta assistencial, agora intraparto, em relação à nossa interrupção. Então, o parto vaginal ele deve ser preferido nos casos de malformações incompatíveis com a vida, então aquelas gestações que, infelizmente, o feto não é compatível com a vida, não vale a pena fazer cesariana nesses casos, né? Submeter a paciente a um procedimento cirúrgico. Nesses casos, o melhor seria induzir o parto e evoluir por via vaginal. Nos demais casos, que ocorre um crescimento intrauterino restrito, a gente tem que individualizar as situações para poder ofertar o melhor manejo possível. O feto que tem uma restrição do crescimento durante a gestação, ele é mais suscetível a mudanças bruscas, né, do fluxo útero-placentário. E, por conta disso, apresenta o maior risco de hipóxia, mecônio e morte intraparto. O que eu observo na prática é que aqueles fetos no qual apresenta um sofrimento fetal, uma restrição do seu crescimento e que está ali com mais de 32, 33 semanas, a via de parto normalmente é cesariana, porque a gente tem uma grande dificuldade em relação à monitorização fetal. Agora mesmo já tem aproximadamente uns 6 meses, ao menos que a gente está sem cardiotocografia aqui no hospital, que é o hospital referência da região. Então a gente não consegue fazer o mínimo, imagina fazer essa monitorização intraparto. Então na maioria das vezes não é o ideal, né, mas acaba se optando pela via cesariana. E a gente esbarra nisso daqui, ó. Ao se optar pela via vaginal, é imprescindível o controle da vitalidade fetal intraparto. Na presença de uma boa oxigenação fetal, apresentação cefálica e peso estimado na ultrassonografia acima de 1.500, a indução do parto pode ser realizada nos casos que há indicação de interrupção da gestação. O clampeamento do cordão umbilical ele deve ser precoce, logo após o primeiro movimento respiratório do recém-nascido, a fim de evitar uma maior transferência de massa eritrocitária e, consequentemente, hiperviscosidade sanguínea. Então, nossas considerações finais, né? A restrição do crescimento fetal é caracterizado um crescimento abaixo do esperado para a idade gestacional e a gente utiliza essas curvas padrão para cada população para estimar se esse feto está crescendo de forma adequada ou não. A morbidade e a mortalidade perinatal são elevadas na restrição do crescimento fetal. Quando a gente ainda associa isso à prematuridade, isso fica mais evidente. Os fatores de risco para a restrição do crescimento fetal, ele pode ser tanto de origem fetal, quanto de origem materna, quanto de origem placentária, e também os fatores ambientais que a gente já comentou. Não há um tratamento clínico que vai prevenir ou corrigir o crescimento fetal deficiente. O que cabe a nós é tentar aqueles fatores modificáveis que ocorrem, como deficiência nutricional, pacientes que são expostos a álcool, tabaco, prevenção de algumas doenças como toxoplasmose, quando a gente faz a solicitação da sorologia no início do pré-natal, a gente tentar manejar essas situações a fim de evitar complicações durante a gestação. E o momento do parto deve ser reservado para quando as situações de risco para o feto de permanecer no útero se torna maior do que receber os cuidados no berçário. Então a gente tem que ter uma estruturação hospitalar, né, para poder receber esse feto no melhor ambiente possível. A gente sabe que infelizmente nem sempre é possível isso, mas a gente tem que individualizar cada caso, utilizar as ferramentas que nós temos disponíveis, como cardiotocografia, como ultrassom, e através do senso crítico poder definir o melhor momento para se interromper a gestação. E aí existe
tem que existir uma equipe multidisciplinar, né, na abordagem dessas pacientes. A gente tem que ter uma equipe de neonatologia formada, pronta para oferecer o suporte neonatal adequado, um bom ultrassonografista para poder avaliar o melhor momento e poder indicar também o parto, né, quando aquela gestação já não tem benefício de continuar, uma avaliação obstétrica bem detalhada para poder indicar o melhor momento da interrupção. Então essa foi a nossa aula sobre restrição do crescimento fetal. A gente tem mais algumas, se não me engano, mais 2 aulas. Vou procurar postar essas aulas logo em seguida. E na próxima sexta-feira é a nossa última prova. Fiquem bem todos e até a próxima.